Sereis santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Fico muito feliz por você estar acompanhando os nossos vídeos, pelos retornos que eu tenho tido aí nos vídeos que nós temos postado, os estudos, né? E hoje vamos falar um pouco sobre santidade, um assunto muito importante. Em 1 Tessalonicenses 5, do 23 ao 24, diz que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. A santidade é um assunto que continua sendo muito pertinente para a igreja. Não falar do assunto não muda o fato de que Deus requer santidade do seu povo. Quando este versículo começa declarando que o Deus de paz os santifique inteiramente, é evidente que quem começa em nós a boa obra é o Senhor. Não somos capazes de, por nós mesmos, com as nossas próprias forças, nos tornarmos santos. A palavra nos diz que o Senhor nos arrancou do lamaçal do pecado, nos lavou dos nossos pecados pela regeneração, pela palavra de Deus somos restaurados. Quando o Senhor lavou os pés dos apóstolos, Pedro a princípio não quis, né? No entanto, o Senhor declara: se eu não o lavar, não tens parte comigo. Pedro imediatamente responde: lava também, Senhor, a cabeça e as mãos. Mas o Senhor responde: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. João 13, do 8 ao 10. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Quando eu penso nisso, eu fico admirado. O Senhor Jesus nos encontra completamente perdido, sem propósito na vida, cheio de vícios e pecados. Ele abre os braços e diz: venha, meu filho, eu cuido de você. É Ele quem opera em nós a santificação. Mas isto ocorre não de forma involuntária, como se não pudéssemos rejeitá-lo com a nossa insistência em continuar no pecado, porque isso acontece. Mas somos santificados à medida em que nos movemos em direção a Ele. A Bíblia diz: chegai-vos para Deus, e Ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Tiago 4, 8. Somos santificados pela proximidade que vivemos com Deus. É impossível desfrutar da companhia dele e continuarmos praticando as mesmas coisas. É impossível conhecer o amor de Deus e continuar querendo decepcioná-lo. É impossível amar alguém de verdade e querer fazer o que a deixa triste. Pense sobre isso. A Bíblia diz em Efésios 4,30 para que não entristeçamos o Espírito Santo de Deus, no qual fomos selados para o dia da redenção. Glória a Jesus, louvado seja o Senhor. Moisés, meu irmão, Moisés, quando ficou 40 dias no Monte Sinai, ao descer, o seu rosto resplandecia a glória de Deus. Mas isso não aconteceu por uma capacidade particular de Moisés, mas pelo seu profundo relacionamento com Deus. Ele foi amigo de Deus, ele conversava com Deus face a face, como diz em Êxodo 33, 11. E por isso a glória de Deus, a unção do Espírito Santo, transformou Moisés completamente. A santidade de Deus santificou Moisés. A preocupação na continuação desse verso, que nós lemos no início, que todo espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis, revela como a santidade abrange todos os aspectos da nossa vida. Todo o nosso ser, sabe? Todo o nosso ser é impactado pelo Espírito de Deus. Ele age em nós de maneira completa. Ele cura as feridas da sua alma, te ajuda a liberar o perdão que você não consegue. Ele te revela o verdadeiro amor que há em Cristo Jesus. E por isso que você consegue amar de verdade o seu próximo. Ele arranca os seus medos, a vergonha, a timidez,
transforma o seu espírito, te dá coragem e ousadia e intrepidez no espírito. Ao santificar a sua alma, ele purifica a sua mente, o seu coração, que é onde reside todo o pecado cometido. A lembrança da culpa, a falsa justificação, os maus pensamentos, as mentiras, os demônios e todo o resto que não presta. Somos lavados com o sangue de Jesus Cristo, louvado seja o Senhor. Somos perdoados, somos salvos da condenação que já estava em nós, tudo através da santificação. Em 1 Coríntios 6,11 diz que somos lavados, santificados e justificados em nome de Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Que maravilha, louvada a palavra de Deus, que alegria. Ao fazer do seu corpo templo e morada do Espírito Santo, agora a santidade é um tesouro nas suas mãos, oferta aceitável ao Senhor, que é a única coisa e a melhor coisa que você pode oferecer ao Senhor por tudo que Ele fez em sua vida. Pois a palavra nos diz em Hebreus 12:14, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Olha isso, sem santificação ninguém verá o Senhor. Aquele que os chama, que nos chamou, é fiel e fará isso, como diz neste versículo que nós lemos. Em Filipenses 1,6 diz assim, que podemos ter por certo isso mesmo, que aquele que em nós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Mas esse processo, meu irmão, esse processo de aperfeiçoamento para tornar-se santo, ele está ligado em ouvir e guardar a palavra em nossos corações. Olha o que diz João 15,3. Jesus declara, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Que limpeza é essa? Esta purificação, esta santificação que acontece pela palavra de Deus. A palavra de Deus produz em nós a limpeza que precisa ser feita. É a palavra de Deus que nos faz conhecer a condição real a qual nos encontramos, para que nós possamos ser socorridos. Louvado seja o Senhor. E tem alguns que, por estarem sem a palavra, estão achando que estão vivendo em santidade. Eles têm consciência dos seus pecados, mas acham que os seus pecados não são tão graves ou dignos do inferno. Mas, na verdade, basta uma palavra vinda do trono de Deus para que façam como Paulo, né? Batam no peito e gritem, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7,24. Arrependa-se enquanto é tempo, meu irmão, se essa é a sua situação. Não fique enganando a si mesmo. Busque santificação. Veja como é grande a graça de Deus, né? Através de Jesus Cristo somos amados, auxiliados, ajudados, consolados pelo Espírito Santo para vencermos os nossos pecados, vencer as lutas contra este mundo caído. E Jesus declarou isso abertamente ainda em João 14,16. Vos enviarei o Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo da promessa para nos ajudar e nos fortalecer. Então podemos ter a plena certeza que o Senhor cumpre em nós, em mim, em você, a boa obra de santificação que Ele começou. Aleluia! Se você sente que você precisa e você quer se aproximar deste Deus santo, me deixe orar por você neste momento. Que o Senhor te dê força. Santo e eterno Deus, vivemos tempos difíceis, onde o pecado está em todos os lugares. Precisamos, ó Deus, urgentemente ser lavados pelo sangue de Jesus. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os pecados dessa pessoa que nos acompanha em oração. Sem ti, Senhor, nós nada podemos fazer. Dá força e a fé para que este irmão e esta irmã busquem a tua face. Opera, Senhor, na vida desta pessoa uma grande obra de salvação, para que o teu Espírito Santo faça nele morada e esta pessoa torne-se mais uma dos seus santos. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.